No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, Boaventura. No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quitó. Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte. E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E que tristeza. Tipo, há 2 segundos atrás, tu me pedalou porque eu falei que com uma voz de tristeza e tu já larga um que tristeza, assim? Mas é uma tristeza porque, infelizmente, a gente precisa falar sobre esse assunto. Mas isso é triste. Mas é melhor que a gente fale. É triste, mas é melhor a gente falar. Ok. E pra quem chegou agora, perdido... A gente está no programa 237, Sala de Braçagem, onde está a representatividade na cerveja. E estamos aqui hoje com não 2 convidadas, mas 3. Eu acho que é inédito, né, Henrique? É inédito, ousado demais pra gente, inclusive. Ousado. A Lud, do Surra de Lúpulo, todo mundo já conhece aqui. Pela primeira vez aqui no podcast, a Ana, do Beercast. E a Gabi, que também já esteve aqui conosco. Gurias, podem dar um oi pro pessoal aí. Oi. As 3 ao mesmo tempo pra zoar bem a gravação. Tipo assim, oi. E, gente, estamos aqui ao vivo com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que tem vários benefícios. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E se tu quiser ter acesso a tudo isso, além dessa gravação ao vivo maravilhosa e sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Edmar Kaufeld, Felipe Lécio, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Pedro Henrique Barbosa, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria e Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link tá aqui no post. E antes da gente avançar para a pauta, eu só queria lembrar dos nossos amados e estimados patrocinadores. A Prússia Beer, que segue com o Clube Expedição do Lúpulo, todo mês uma IPA fresquinha com um lúpulo diferente. Só chamar os jovens no Instagram, @PrússiaBeer. O pessoal da Hops Company, que além de fornecer os melhores lúpulos exclusivos selecionados, modafocas dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, também estão por trás da campanha Brewing Hope, que teve uma postagem hoje, tá indo pro ar, eu falei no último episódio aqui. A Levtech, que tem tudo para ajudar a tua cervejaria a ter um produto de primeira, desde leveduras até serviço, mentoria, fala com a Gabi, tem de tudo em levtech.com.br. E por último, mas não menos importante, a Cerveja da Casa, que também sofreu com os alagamentos aqui no Rio Grande do Sul, mas que já tá em pé, novamente, pronta para te atender. É só acessar cervejadacasa.com e fazer tuas compras. Mantendo a tradição, eu queria informar as gurias que elas se meteram numa roubada, porque, enfim, tudo parece bonitinho, organizado, tem pauta, revisem a pauta, não sei o que, 2 segundos de programa já era, tchau. Né? Mas é isso, o Sala de Braçagem é esse, parafraseando o pessoal do Sala de Redação, que é um programa de esportes aqui do Rio Grande do Sul. O Sala é um moedor de carne humana. A gente tá aqui pra... Meu Deus, que poético, Estevão. Olha, se for tipo bactéria moedora de carne, tá, é só o que tá faltando, pode vir. A gente tá aqui pra discutir, debater, polemizar, às vezes um pouco, às vezes muito, mas também pra falar de coisa séria. E o assunto de hoje, ele é complexo, doloroso muitas vezes, mas ainda assim é um assunto que a gente precisa falar. Uma das coisas que foi gatilho para esse programa foram os resultados da pesquisa anual do Brulosophy, que quando foram liberados, gerou uma discussão no nosso grupo de apoiadores sobre a baixa representatividade
não masculina no meio da cerveja caseira. Menos de 2,5% nos Estados Unidos. Após isso, a gente iniciou a pesquisa do cenário cervejeiro caseiro 2024 aqui no Braçagem Forte com a ajuda de um monte de gente. A pesquisa tá rolando, se tu não respondeu, responde ainda. Pra gente entender um pouco desse cenário aqui, mas o fato é, por toda a nossa experiência, por toda a nossa vivência no meio cervejeiro caseiro e profissional também, é que a representatividade é muito baixa. É isso. E hoje a gente tem a felicidade de ter mulheres no grupo e principalmente a liberdade para falar e discutir sobre as dores de sabores de todas essas mulheres no meio cervejeiro. E esse é o início, é o ponto de partida do nosso programa. Mas antes de entrar no debate, eu queria deixar um espaço para as gurias se apresentarem. Lud, por gentileza, relembra o pessoal quem é a Lud. Gente, se depois desse tempo todo vocês não sabem ainda, tô falhando miseravelmente. Ai, gente, Ludmila Almeida, sommelier, aprendiz de feiticeira, brincadeira. A gente cria conteúdo lá na Hipacondríaca, a gente fala no Surra de Lúpulo sobre cerveja, sobre mercado. A ideia aqui é justamente tentar aproximar as pessoas da cerveja, né, e não afastá-las com termos, com invencionices. Pode ter papagaiada, mas desde que a gente consiga trazê-las para perto da gente. Então essa é a ideia da Ludmila aqui, a ideia do Surra de Lúpulo, que eu produzo há 4 anos com o Leandro Bucol, meu parceiro de podcast, e é isso aí. Ana, tua primeira vez aqui, seja bem-vinda. Conta um pouquinho pra galera quem tu és. Eu sou Ana Castilho, a voz feminina do Beercast e responsável por fazer aquela jossa funcionar, na verdade, né? Vamos lá. Verdade seja dita. Brincadeira. Os meninos estão assistindo. É de propósito. Eu não sou sommelier, mas eu tô aí no meio faz tempo. Só apoiadora da causa mesmo. E Gabi, te apresenta por gentileza. Eu de novo. Passei aqui no episódio 72. Acho que foi 72 ou 71. Falando de água. Ao contrário da Lud, eu não sou aprendiz de feiticeira, eu sou feiticeira mesmo, porque sou química. Várias poções e soluções e tudo mais. Fui editora da Cráter, sigo no meio cervejeiro fazendo trabalhos diversos, desde julgamentos, textos e etc, etc. E já estou também no meio faz 10 anos. Trabalhei com o Estevão em alguns momentos, lá na Suri. E Sejam bem-vindas e muito obrigado por tirarem um tempo, darem esse espaço para a gente ter essa conversa que é muito importante. Entrando já no assunto, né, por mais que historicamente o papel cervejeiro era um papel muito feminino, era um papel da mulher, né? Há muito tempo que acabou se perdendo esse protagonismo no meio, né? A gente olha para o Egito, a gente olha para Suméria, a gente vê que a mulher era responsável por fazer cerveja, ou essas proto-cervejas que existiam, né? Várias teorias são citadas. Uma das mais aceitas é que a cerveja como um produto que gerava lucro foi tirado das mãos das mulheres justamente durante o processo de industrialização, Revolução Industrial, um pouco antes disso, mas não existe um ponto de virada, por assim dizer. Foi acontecendo até que chegou um ponto que virou um meio predominantemente masculino. Eu recomendo inclusive o livro A Woman's Place is in the Brewhouse, da Tara Nurin. É bem bom esse livro, bem bom mesmo, para ter uma visão. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, em inglês, mas tentem, é importante. Mas numa esfera muito menor, né, vemos que aqui nessa realidade nossa, que as confrarias, as servas, agremiações cervejeiras também têm uma baixíssima quando tem presença de pessoas não homens, uma presença não masculina nesses meios. E a gente poderia estender essa conversa de pessoas também para pessoas não brancas, mas isso aí a gente vai para um outro caminho que eu acho que a gente precisa de outras pessoas para ter essa conversa. Mas assim, o hobby feminino sempre foi visto com maus olhos. Se a mulher tem algum tempo disponível, se a mulher precisa de algum tempo disponível, ela deveria estar usando isso para cuidar do lar, para cuidar das crianças. Eu sei que isso é arcaico, eu sei que isso é muito... Hoje em dia a gente tenta dar um pouco de visibilidade para as coisas, mas a gente ainda vê muitos lares, muitos lugares onde isso é real. Já o homem, o hobby sempre foi visto como uma recompensa. Eu sou homem, eu cuido da casa, eu provenho, logo eu preciso de uma recompensa, eu preciso de um hobby para tirar a minha cabeça de dentro da casa. Isso ainda é realidade? Vocês ainda enxergam isso no meio de alguma forma? Isso é uma dor existente ou isso está mudando de alguma forma? Eu acho que é uma realidade que ainda é muito presente. Eu vejo muito
Quem que não conhece um casal cujo homem do casal vai jogar futebol no final de semana e a esposa fica com tudo pra fazer em casa, porque antes de ir ele não ajudou. E aí quando ela reclama, ela é mal vista. Porque, afinal de contas, é só um hobby, ele só foi fazer uma coisa. Só que quando ela se propõe a fazer as coisas dela, isso é levado como fútil, na maioria das vezes. Por exemplo, eu tenho uma coleção de esmalte vastíssima. Devo ter uns 2.000 vidros. O quanto que eu já tenho todas as cores existentes no mundo. Que fuder. Eu vou te colocar em contato com a minha sogra. Ela também é colecionadora. Traz ela aqui, manda ela pra São... Não manda ela pra São Paulo por enquanto, não. Tem dengue. Tem dengue, depois dos mosquitos você manda. Mas assim, o tanto de coisas que eu já ouvi a respeito disso, nossa, que fútil. Nossa, esmalte, coisa fútil. Fútil pra mim é 10 caras correndo atrás de uma bola pra enfiar ela do outro lado onde tá o outro cara, que não pode deixar a bola entrar. O que é fútil? Por que a gente desconsidera os hobbies femininos? Por que é tão socialmente aceitável um cara ficar jogando videogame o final de semana inteiro, mas se a esposa dele quiser resolver, sei lá, qualquer coisa que ela queira fazer, por que isso não é levado em conta? Ela tá perdendo o tempo dela. Porque se ela quiser fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, também não... Entendeu? Exato. Se ela quiser jogar o futebolzinho dela, se ela quiser jogar o videogameinho dela lá o final de semana inteiro, também não vai ser socialmente aceito. Se ela estiver querendo fazer cerveja, também não vai ser socialmente aceito. Enfim, não tem posição boa pra mulher, meus amigos. A verdade é um pouco essa, assim, né? A gente tem que galgar os nossos espaços a fórceps. Sim. Eu costumo dizer... Eu tenho menos dificuldades em algumas coisas em relação a isso, porque eu sou casada com outra mulher, então facilita muito, eu posso garantir pra vocês, tá? Então vocês estão reclamando de homem aí, ó, gente, a solução é essa, tá? Ajuda muito. Solução válida. Né? Totalmente, porra, tranquilo. Tudo aqui dividido corretamente e tal, não sei o quê. Não tem ninguém que provém, todo mundo tá junto, pronto, acabou. Mas eu acho que essa questão de a gente não saber respeitar o limite do outro, os homens, eles executam isso e a gente vai falar genericamente, e todos que ficarem ofendidos com a generalização, por favor, entrem na fila pra melhorar, tá? Então, assim... Assim, a generalização, se ela não te atinge, você não é tão importante assim, relaxa, sai do protagonismo. Exato, entendeu? Ai, porque todo homem... não generaliza. Mas aí vem sempre um... Nossa, fogo amigo, pra que fazer isso? Eu tô do seu lado, por que vir falar assim? Aí vem toda uma outra dramatização em cima de algo. Não atinge, segue, pai. Continue assim, querido. E depois a gente quer mimimi, pô. Caraca. A gente quer mimimi. Nossa. Ai, porque vocês mulheres também, tudo. Falamos de mulher, né? Que mulher é fofoqueira e que mulher é mimimi. O meu cervejeiro tá aí pra provar bem contrário. Olha. Acho que tu falou uma verdade, Gabi. Tipo, ele geraria um outro programa somente pra falar sobre esse ponto específico, né? Então, mas o que a Ana falou é muito real. E vai nas coisas pequenas até as coisas grandes. Isso que a Ana falou, tem coleção de esmalte. O homem pode ter uma coleção de bonequinho que é... Uau, o cara é bacana, ele é cool, ele tem uma estante de bonequinho. Robista. Robista é a palavra. Ele é robista. Mulher, se quiser ter qualquer coisa que seria mais relevante do que um bonequinho, tá perdendo tempo. Porque o papel da mulher na sociedade patriarcal é prover o carinho e o cuidado. É sempre isso, é ser serviçal. Não pode ter um espaço para si, não pode ter algo que seja seu próprio, de autocuidado. Não, tem que ser sempre em função de alguém. Seja filho, seja pai, seja qualquer, né? Eu queria só dar um passinho atrás em relação ao papel da mulher, porque a gente está falando de mulher que está acompanhada de alguém, seja de um homem ou de uma outra mulher, ela está no relacionamento. Exatamente. Mas vamos falar que, de repente, mais de 50% das mulheres que têm filhos são mães solo. Essas pessoas são mães solo e elas precisam prover essa família. Elas precisam prover essa criança que o pai inexiste, que ele esteve ali naquele momento só para ajudar ele na concepção. Depois ele sumiu. Então essa pessoa, ela não vai ter hobbies porque ela não tem tempo, porque ela não tem dinheiro, porque essa não é a prioridade dela, entendeu? E aí é uma massa muito grande de mulheres que são assim, que precisam ser acolhidas, que precisam de rede de apoio. Aí outras mulheres estão sendo rede de apoio delas e também não conseguem... Sabe? É um círculo vicioso que a gente não consegue quebrar. Então, por exemplo, a avó ajuda a cuidar do neto, que a filha precisa trabalhar porque o pai é ausente. Essa pessoa vai fazer cerveja?
Não somente fazer, né, Lud? Consumir. Sim. Consumir cerveja também é uma coisa cara, se for pra pensar. Mas essa informação eu tenho como trazer da pesquisa. Então traga. Da nossa pesquisa. Ano passado a gente teve um susto de chegar e falar assim, 64% das mulheres que bebem apenas as cervejas comuns gostam de tomar cerveja. Não tomam artesanal, mas gostam de tomar cerveja. Ou seja, existe um ambiente dentro de 100%, cujo 64% é mulher, que não bebe artesanal, porque talvez ela não precise, alguém pega a mãozinha dela, vem cá, o que você gosta de beber? Gosta de beber Cristal? Toma essa aqui. Gosta de beber Heineken? Toma aquela ali. Precisa de acolhimento. Então, mulher gosta de tomar cerveja. Ela talvez gaste menos grana com cerveja pelos motivos que eu até exemplifiquei aqui agora. Porque a renda familiar dela é menor, porque não é só pra ela. Sim, eu posso te falar que você tem toda a razão, porque eu sou mãe solo. Hoje, a minha vida é diferente de como era quando eu tive meu filho. Ele tá com 19 anos. Mas é exatamente esse ciclo que você falou. Eu precisava trabalhar, eu não tinha tempo pra mim. Que hobby? Meu hobby era cuidar de criança. Exatamente. Não tinha isso. Uma obrigação, na verdade, né? Uma obrigação. Exato. Porque tem um ser que depende de ti, no caso. Né? Exatamente. Que deveria depender de duas pessoas, na verdade, né? Mas enfim. Exatamente, não. Mas em maiores e menores graus é isso que acontece com todas. Independente se está num relacionamento, se não tá. Porque aí tem a família, ou tem filho, ou tem amigo, às vezes que depende. Todas as relações onde existem mulheres acabam chegando nesse mesmo ponto. De não ter tempo, de estar com 3 trabalhos, de ter terceiro turno, de ter que prover em casa e ao mesmo tempo continuar fazendo todo o trabalho em casa. Então realmente é um ciclo inquebrável enquanto os homens não se posicionarem como protagonistas da vida deles próprios. Porque, o que tem de mulher babá de homem, porque parece que eles não sabem fazer nada. E aí então vai retroalimentando esse negócio de uma forma pensativa, no mínimo, né? Buscando uma outra mãe, né? Buscando uma outra mãe pra cuidar dele, né? Pois é, mas se eu fosse fazer uma crítica às mulheres, porque eu sou uma pessoa crítica metralhadora, tá, gente? Eu tenho boca, eu não sou baú. Bora. Eu fico pensando assim, eu não tenho esse referencial da minha mãe, porque a minha mãe morreu muito cedo. Mas a minha mãe de criação, ela era soco, porrada e bomba em cima dos meus irmãos. Então, assim, lá em casa a galera foi criada num esquema meio militar, mas o que eu conheço de mãe que cria filho como se fosse um bibelô e que cria filho como se ela fosse a pior de boiadeiro, que tem que dar conta da casa, do filho, do marido, do não sei o quê. Então, quanto isso já não é introjetado na cabeça dessa mulher que ela precisa tratar esse homem dessa maneira? A gente também precisa interromper esse ciclo e criar as nossas filhas de uma maneira que chega assim, gente, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, esse cara tem que saber fazer as coisas dele. Então quando você depara com um louco que não sabe lavar uma cueca, não sabe fritar um ovo, pelo amor de Deus, foge, se lada, Bino. Lud, a questão não é que ele não sabe, agora eu vou fazer inimigos, como eu faço sempre que eu falo sobre isso. Estamos aqui pra isso, Ana, por favor, faça inimigos. Novamente, entra na fila, sabe? Se for inimigo, entra na fila que tem uma galera na frente já. Homens performam inutilidade. Uhum. Não estou chamando vocês de inúteis, porque vocês não são de maneira nenhuma. Mas o performar inutilidade faz com que alguém vá resolver coisas pra vocês. Com que alguém vá fazer o que vocês não fizeram. É incabível pra mim um homem que trabalha, por exemplo, não vamos muito longe, com programação. Ele não sabe programar uma máquina de lavar roupa? Ele sabe. Mas ele vai dizer que ele não sabe. Que é mesmo? Qual é o sabão? Onde coloca? Mas o amaciante é aqui? É preciso amaciante? Dá pra misturar roupa? E assim vai, né? É a carga mental que sobrecai sobre a mulher. E assim vai. Eles não sabem onde estão as coisas, mas eles não procuraram. É sempre a subserviência. Eles esperam a subserviência feminina. E é muito ruim dizer isso, porque eu sou mãe de um menino e eu pego no pé dele, porque eu não quero entregar este garoto pra alguém todo cagado. Eu quero que ele seja um homem capaz de cuidar de si, sozinho. É isso. Porque eu não o educo pra ter alguém, eu educo pra ser ele mesmo. Tentar em você terminar um ciclo. Falar assim, ó, você tem que ser responsável pelas suas atitudes. Se você tiver um filho, você tem que... Filho é uma tatuagem na testa, mas aparentemente é uma tatuagem na testa só da cara da mulher. Sim, exatamente. Deu certo é o pai, deu errado é culpa da mãe. Tipo totalmente, isso, né? totalmente. Sim, totalmente. sim. Por que eles performam inutilidade? Porque eles acham que essas coisas são inúteis e os próprios hobbies, os próprios momentos são mais importantes. Exato. Então, sabendo o que a gente vai fazer, e de novo, não estamos falando de relacionamento amoroso, estamos falando de relacionamentos no geral. É óbvio que os exemplos domésticos são mais fáceis
falar, mas a gente tá falando também de momentos empresariais, de momentos de trabalho. Também rola isso. O meu tempo é mais importante do que o da mulher. O meu espaço é mais importante. Então, eu vou dizer que eu não sei porque alguém vai fazer. Rola muito. Mais conveniente, no caso, né? Sim. Essa informação de mais 50% das mulheres são mães solteiras e que real não sobra tempo pra nada, eu tô embasbacado até agora, assim. Tipo, caiu uma ficha do tamanho de um container do meu lado. Como que vive? Na verdade, mais do que 50% das famílias brasileiras são chefiadas por uma mãe, que geralmente não tá com o pai das crianças porque este homem sumiu. E a gente entende que relacionamentos às vezes não dão certo, mas sumir de uma esposa é uma coisa, se furtar qualquer responsabilidade com um fruto seu é outra. Mas a sociedade não cobra. Não cobra e não fala, né? Não. Certamente eu já cruzei com essa informação em algum momento, mas passou, sabe? Pois é. Agora que a informação assentou e, tipo, fiz a sinapse, porra, tamo fudido loucamente. Eu faria uma pergunta pra vocês dois. Eu sei que o podcast nem é meu, eu não tô no lugar de fazer pergunta, mas eu vou fazer pergunta. Tá sim. Hoje é de vocês. Façam uma análise, não precisa ser rápida, mas assim, eu conheço muitas amigas, a Ana acabou de confirmar mais uma, mas muitas amigas, cervejeiras ou não, mulheres incríveis, empoderadas, bem colocadas profissionalmente, que são mães solo. Vocês devem conhecer mulheres assim também, e talvez vocês devem conhecer os homens. Os caras que, tipo assim, peraí, o fulano tem filho, né? Ele, cara, é gente boa, toma cerveja comigo, faz cerveja comigo, não sei o quê. Mas será que esse cara é gente boa? Porque se ele deixou o filho dele pra trás, se ele não dá a menor atenção pra essa criança, ele não é tão gente boa assim não, gente. Então tem que começar uma cobrança. A gente tem cobrado o homem, mas o homem tem cobrado o homem. Porque é uma coisa meio corporativista, um monte de tapinha nas costas, tá tudo certo. Não vou me meter, esse assunto não é um problema meu. No final a gente tá batendo palma no silêncio. Mas enfim, essa é a pergunta. Vocês, de memória, conhecem ou têm lembranças de amigas, de pessoas familiares, de mulheres que estejam nessa situação de mãe solo, ou de amigos que você fala, cara, esse cara tinha filho e eu não vejo ele fazer nada por essa criança, ou tá sempre na casa da mãe dele, porque tem isso também, né? Sim. Pega o filho no final de semana dele e vai deixar na casa da mãe e aí vai viver o hobby dele. Mas ele pegou, ele pagou o colégio, aí ele tá fazendo a parte dele. Quando paga. Eu vou responder que eu conheço pessoas, sim, mães solteiras, sim, conheço várias pessoas. Agora, eu não convivo com nenhuma pessoa. Eu tenho um prazer enorme de pessoa não esquenta lugar comigo. Assim, tipo, Ótimo. tu é escroto, tu não. Escroto ou escrota, tá? Tipo, qualquer pessoa. Sim, claro. Tipo, não esquenta lugar. Eu não tenho piedade, eu não tenho pena, não tenho tempo na vida pra ficar com gente ocupando espaço, principalmente pessoas que eu não concordo. Pessoas com conceitos de vida deturpados. E eu creio que o Estevão meio que segue um pouco isso também, mas eu vou deixar ele falar por ele. No meu caso, eu acho que é um pouco mais extremo. Tem, sei lá, 3 amigos com filhos no meu círculo de amizades. Porque, tipo, sei lá, galera com filho tem outras prioridades, as crianças, no caso. E eu desengajo da amizade, tá ligado? Quer ter um filho, foda-se, não é mais meu amigo, tá ligado? Eu sou um sobrevivente como meu amigo do Estevão, nunca se esqueçam disso. Você não tem filho, hein? Eu não tenho filho nem amigos. Mas o teu ponto é interessante. Mas, gente, deixa eu voltar no lance das mulheres, mães solteiras, enfim. Deixa eu só fazer uma correção, meninos. É solo, porque solteira, mãe não é estado civil, então... Mãe solo, obrigado. Mãe solo. Obrigado pela correção. Isso que a Lud falou, que, tipo, 64% das mulheres gostam de tomar cerveja. Todo mundo que toma cerveja, que tomou cerveja em algum momento, acho que gosta de tomar cerveja, né? Mas fazer serva em casa tem vários atrativos, né? A gente tá aqui falando que fazer cerveja em casa é bom pra uma audiência que faz cerveja em casa, então é meio tipo, né? Mas tem pessoas que elas têm um pouco de senso e tal, que não vão, que só querem beber e tal. E a gente vê pouquíssimas mulheres fazendo cerveja, a gente vê pouquíssimas mulheres frequentando ambientes, frequentando festivais, frequentando bares e tal. Muitas delas ainda num papel coadjuvante, tipo, vou no festival de cerveja porque o meu companheiro tá indo, sabe? E, cara, a gente não vê mulheres em grande quantidade ou numa quantidade similar produzindo material, canal de YouTube,
falar de podcast aqui é foda, porque tem 2 mulheres de podcast aqui, mas enfim, vocês entenderam. Sim. As mulheres não ocupam esses espaços na cerveja hoje. E ser mulher é foda na nossa sociedade, ponto. Já estabelecemos isso. O quão foda ou como foda é ser mulher na cerveja, seja consumindo, seja produzindo conteúdo, seja frequentando eventos, seja trabalhando no meio. Como é isso? Falta segurança, falta empatia, o que falta para que esse espaço seja ocupado? Acho que começando, já vou dar de exemplo a Lud, começando pela parte de criação de conteúdo, o se expor a cara de uma mulher já é complicado, né? Já tem várias barreiras para fazer essa exposição. Aí quando a Lud vai, expõe e faz vídeos que estão atingindo um monte de gente, os comentários são podres, é nojento. Nossa, velho, sim. A gente fica no grupo do Surra discutindo sobre isso também. E sério, parem um tempinho e vão ler os comentários da Hipocondríaca. Agora, peguem qualquer outro, desculpa, arigó, né? No sentido bem assim, de pessoa que não tem conhecimento, mas adora esbravejar que tem. Fala qualquer coisa, fala porcaria. Ensina a fazer cerveja em panela de pressão, correndo o risco de explodir na cara de todo mundo. E tá lá, todo mundo fazendo joinha, que legal, que maneiro, eu vou fazer também. Agora, alguém que traz, uma mulher que traz informação, é criticada, e não criticada pelo seu conhecimento, criticada por ser mulher. É nojento. E isso acontece na divulgação, na criação de conteúdo, na divulgação científica, em todos os ramos. É isso, para os homens é o acolhimento, é a broderagem. Para a mulher, o que tu está fazendo aqui? Tu não devia estar aqui. Eu tenho por hobby acompanhar o perfil no TikTok da Lud. Eu tenho por hobby responder cada comentário absurdo que eu vejo. Eu faço questão de parar o meu dia pra fazer isso. Tem um que é histórico, carai, é mulher e quer falar de cerveja. Mano, eu não dei um segundo de sossego pra esse homem, eu fui até o perfil dele ofender ele. Eu não parei ali. Vocês sentem o direito de falar isso. Isso que é indignante. Vocês sentem o direito. Isso é foda. Porque a pessoa, ela fez um esforço. O não esforço seria ficar quieto. A pessoa fez um esforço. Mas isso tá dentro do lugar do privilégio, né? Entendeu? Tipo, olha só. Quando o Edson, viajante cervejeiro, foi fazer a viagem de bicicleta dele, eu comentei com o Leandro. Eu falei, Leandro, você imagina? Isso não é possível pra mulher. Pegar uma bicicleta, montar em Floripa, descer no Ushuaia. Nossa, é impossível. Impossível, total. Eu vou dormir nessa cabana abandonada. Minha amiga. Você está pedindo pra ser estuprada, você está pedindo pra ser assaltada, você está pedindo pra ser... Eu não estou pedindo nada, eu só queria deitar e dormir na cabana abandonada, porque era onde tem pra dormir, está chovendo. Exato. Então, assim, eu tô com o livro do Krenak aqui, que acabou de ser... Não é só o Henrique que é culto neste podcast, não, tá? Que acabou de ser eleito lá na Academia Brasileira de Letras. Ele não está falando especificamente de mulheres, mas a frase cabe. Desse pensamento absurdo que acha que os corpos existem para serem explorados. É assim que a mulher se sente, né? E a gente nem foi nas camadas, como o Henrique citou aqui, de pessoas não brancas, que a gente até, de repente, está falhando muito nessa ausência de representatividade de ter uma mulher negra aqui com a gente conversando, porque se é ruim pra mim, se é ruim pra Gabi, se é ruim pra Ana, imagina pra essas pessoas, entendeu? Pra essas mulheres. Sim. Mas eu queria trazer uma outra questão aqui. Aconteceu esse ano, no começo do ano, o evento que a Dádiva criou para a comemoração do Dia da Mulher. E eu vou te falar, foi o melhor evento cervejeiro que eu fui em toda a minha vida. Foi um evento que eu cheguei... Primeiro, eu já chego dando de cara, era no dia 9 de março, um dia depois do Dia Internacional da Mulher, dou de cara com Silene Saurin, que, gente, é a papisa do negócio aqui pra gente, é a referência pra muita gente. Ela ceifou esse caminho para que a gente pudesse estar aqui agora, inclusive reclamando disso. Aniversário dela, então você já chega dando parabéns pra Silene no evento da Dádiva. Aí você olha, quando o evento tá ali, você tinha a sensação de que tava equilibrado, que tinha 50% de mulher, 50% de homem, que está 51 mulher. A banda de pagode, de samba, era de mulher. A bandinha de rock que tocou era de mulher. Tinham pessoas trans atendendo, o banheiro tava limpo, tinha protocolo de assédio. Então você fala assim, cara, é possível fazer um evento? Tinha criança, tinha cachorro. É possível fazer um evento que a mãe pode entrar com o filho e que vai tomar a cerveja dela e que tem uma rede de apoio que consegue ajudar.
Foi um negócio... Eu fiquei uma semana meio que assim, gente, por que a gente nunca fez isso? Então, assim... É possível, e as mulheres do mercado, que a Luísa começou a entrar em contato com as cervejarias e falando, a gente quer fazer uma cerveja, tal, você faz aí, a gente usa o mesmo rótulo, e aí veio vindo a ideia do evento, aí era para cervejarias que são ou fundadas ou comandadas por mulheres. Esse era o pré-requisito. Então, assim, veio cervejaria de Goiás, veio cervejaria da Bahia, aí vinha a cervejeira, aí vinha a dona da cervejaria. Gente, foi um negócio tão sensacional, que às vezes isso precisa também passar... Foi uma iniciativa da Luísa, da Dádiva, que já faz esse tipo de ação no Dia da Mulher. Não foi uma coisa do tipo assim, estou buscando atenção. Não, é uma coisa recorrente deles, é a 4ª ou 5ª ação que eu acompanho. E isso também pode acontecer, pode vir uma iniciativa da Suricato. Mas o Estevão não tem lugar de fala? Não, mas pô, você não é aliado? Aliado é isso. Aliado é chegar e falar, pô, eu vou chamar atenção pra cá, porque se eu falar, outras pessoas vão ouvir. Assim como vocês estão fazendo agora. Abrindo esse espaço para que a gente pudesse debater esse assunto e até vocês acabarem virando um saco de pancada. Num momento, assim. Piu, piu, piu. Caguei muito. Aí eu vou usar o que a Ana falou, entra na fila, tá ligado? Tem gente que chegou primeiro, velho. É mais importante essa conversa do que hate, velho. Tipo, é uma total. Coisa que a gente está sempre tentando, dentro do possível e do impossível, às vezes, dar visibilidade e respeitar as coisas minimamente, né? Coisa que a gente não tem normalmente aqui no Brasil, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta que pode ser meio tosca, mas vamos levar pro lado mais básico da coisa. Dinheiro. Dinheiro rege o mundo. O capitalismo venceu, infelizmente. Mas eu entendo que, olha, a gente tem um país, se eu não me engano, tem mais mulheres do que homens no Brasil. Então a gente teria mais público, mais consumidoras, consequentemente, faria todo sentido na cabeça de uma pessoa que tá olhando somente pra negócio, tá, gente? Ignorando toda a parte de representatividade, toda a parte de pensar num ser humano igualmente. Porra, olhando pro negócio já valeria a pena. Por que será que não acontece isso? Por que não cria, por que se cria-se muitas vezes um ambiente inseguro até? Eu não vou citar nomes, mas festivais que colocam mulheres com, sei lá, se expondo de uma maneira bizarra pra vender cerveja. Ou aceitar assédio nos lugares onde está sendo vendida a cerveja. Isso ser normal. Às vezes ser até recomendado, seja gentil quando a pessoa fizer isso. Pô, por que é muito mais fácil não fazer? Ou criar um ambiente seguro. Por que optam por não? Vocês têm uma ideia do porquê isso? Posso dar um pitaco, gurias? Pode. Dou pitaco na parte do business porque vivo isso no dia a dia. Tem mais mulheres no país, mas não tem mais mulheres no mercado, como consumidoras. E até um pouco dos dados que as gurias trouxeram aqui. Os eventos de cerveja são eventos para homens. E aí a gente pode entrar nesse debate da exploração do corpo feminino, né? Mas a exploração do corpo feminino tá lá para os homens, que são quem compõe o mercado consumidor. Esse é o furo da bala. Não tem como ser uma coisa, né? Não é um fator, são múltiplos fatores que levam a tudo isso, né? Só para eu complementar o que a Lud estava falando do Edson, né, da viagem dele, e aí trazendo o nome da cicloviajante que foi assassinada no Amazonas, era a Julieta, ela era venezuelana, ela estava pelo Brasil viajando de bicicleta e ela foi assassinada. O Edson foi até a Patagônia, voltou, só tinha machucado o pé e tudo bem, né? Então, é isso. A diferença entre mulheres e homens estarem em locais é esse. Nós somos mortas, né? Em uma quantidade muito maior. Nós somos violentadas, nós somos mortas. Sim, eu acho... Isso é múltiplos. Desculpa. Não, eu acho que, assim, né, trazendo o que o Henrique falou e o Estevão completou, é uma questão do privilégio. É o privilégio de você poder estar num lugar que foi feito pra você. Ninguém vai te tratar mal, ninguém vai olhar o seu corpo, ninguém vai questionar você estar nesse lugar. Você tá num festival cervejeiro, você é homem. Porra, não podia estar mais em casa, né? Para as mulheres não é assim, porque nós não deveríamos estar ali, nós estamos fazendo algo. Ou tá ali porque você fez a cerveja ou porque você é a dona da cervejaria. Até chegar no ponto do eu vou porque eu gosto de cerveja, porque eu sou consumidora, levou muito tempo. E nunca foi encorajado, como não é até agora. Quando a gente conversou lá no grupo, a conversa que deu origem a isso aqui. Quanto tempo nós, eu, a Gabi, a Bruna, falamos e ainda assim a gente não era compreendida. Nossa! Né? Alguns dos meninos apontaram, caras, as meninas estão falando, dá atenção. Não,
Não adianta. Ainda teve um querido também que insistiu ali, né? Ele pegou ali, pesou o clima. Teve um querido ali que pegou uma boia errada. Teve um querido. Eu não queria falar isso, mas. Ah, desculpa. Quem viveu sabe. Quem foi, sabe? Eu tava. Então, não queria falar porque também não vou ficar jogando shade em gente que eu não conheço e que, né? Paciência. Você, às vezes, a verdade. Enfim, a maioria não se conhece, mas é por isso mesmo. Abre os ouvidos, respeita pelo menos umas, né? Gabi, eu costumo ensinar pros meus atendidos que a verdade, ela existe, eu querendo lidar com ela ou não. Eu não querer lidar com ela não faz ela ser diferente do que ela é. E é isso que causa a maioria dos problemas. Porque eu não quero lidar com a realidade como ela é. E quando você joga na minha cara, como a gente fez, e a gente esfregou, né? Ali na cara da pessoa que, olha, você tá sendo... Isso é que você tá falando, não. Você tira o privilégio da pessoa. No caso, o privilégio masculino, porque era um rapaz, mas você tira esse privilégio de nunca estar errado, de saber sobre tudo, de sempre ser consultado e de que a sua opinião é muito importante. Mas, e mesmo assim, a gente reclamou e a pessoa ignorou. Quando homens vieram em nossa defesa, aí o tom pode ter mudado um pouquinho. Né? É aquela coisa do... tá com o namorado, chega o cara, daí em cima, vê que tá com o namorado, pede desculpa pro cara, e não pra mim, né, que tentou cantar, sabe? Sim. Acontece isso demais. No outro dia, a gente discutiu tudo isso naquele dia no grupo. No outro dia, o Henrique fez uma pergunta nominalmente a mim. Eu fui e respondi. Veio um querido também e respondeu a mesma coisa que eu respondi. Eu vi. Isso não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. E é assim que acontece. Sempre a palavra do homem tem a validade, a da mulher é ignorada ou então posta a dúvida o tempo todo. Eu vou trazer... Eu tô trabalhada com dados. Eu estudei por esse podcast, eu estudei. Ai, eu adoro. Bem que gostamos de dados. Tem uma coisa muito interessante que rolou em artigos no LinkedIn e de outras pesquisas que foram publicadas por lá. E aí passa um pouco sobre mercado, sobre as mulheres se candidatam 20% menos para vagas, porque elas acham que precisam ter 100% das qualificações pedidas na vaga. O homem não. O homem, se ele olhou ali e falou, o quê? Fazer cerveja? O quê? Dry hop? O quê? Eu faço 2 coisas dessas 50 que estão aqui, eu posso, eu consigo, eu vou. Então, assim, a gente ainda lida também com anos e anos de uma sociedade patriarcal que fala pra gente que o nosso lugar é diferente daquele que a gente gostaria, que não é no mercado de trabalho, ou que não é falando num podcast, ou que não é tomando cerveja num evento, ou que não é sendo professora de química foda. Falam pra gente, não, você tem que pegar, costurar, que não tem nenhum problema costurar, tá? Cozinhar, etc. Nada disso. Mas a gente ainda lida com a síndrome de impostora, né? Do tipo, será que eu vou conseguir fazer isso mesmo? Cara, tem milhares de situações do tipo assim, cara, eu sou a pessoa ideal pra fazer e eu fico me perguntando, será, gente? Então ainda tem essa luta interna. Então, assim, acho que pro mercado a gente tem muito essa coisa do tipo, talvez a gente pudesse ter muito mais mulher produzindo, mas ela tem receio de mostrar a cerveja que ela produz pra alguém criticar, e aí não tem um grupo de apoio, não tem tanto corporativismo. A gente também é ensinada a ir contra as iguais. Existe uma coisa de incentivar essa competição entre mulheres que é terrível. Muito. Acontece muito no meio cervejeiro. Demais. Na vida, né, meninas? Ninguém precisa ser amigo de ninguém, né? É o que eu sempre digo. Ninguém precisa ser amigo de ninguém. Mas, sei lá, se a pessoa tá ali, tá sendo profissional, tá sendo útil para algum mercado, para alguma coisa, só apoia ou fica quieto. Mas o que a gente vê é um trabalho contrário. Mas voltando, tentando costurar um pouco, mas trazendo mais coisas complicadas. E o que a gente tá fazendo aqui é um papo que até não vamos muito longe. Vamos botar 2010, 2012, por aí, a gente não tinha. Não existia esse papo. Então, já, né, a gente percebe que o meio cervejeiro foi moldado sem existir essa conversa. Então, é meio óbvio que, além do fato de ser o mundo dominado por homens, também a construção do nosso meio aqui nacional foi pautado nisso, sem a nossa presença, sem os nossos questionamentos. Então, os exemplos que o Henrique trouxe de
a cerveja, as modelos para vender a cerveja, era tudo, né, a propaganda para o homem. E mais do que isso, as próprias bandas escolhidas são voltadas para o público masculino. E, inclusive, esse ano, num festival grande aí, colocaram uma banda que é conhecida por suas letras bem machistas, apesar de algumas pessoas gostarem ou não, mas tem um histórico machista bem grande. Tava lá tocando. Então, são sempre... parece coisinha pequena, mas somando, é tudo contra a gente. É o banheiro que não é cuidado, ou o banheiro que fica numa posição onde, se alguém quiser violentar uma mulher, ficaria fácil. Isso do sorria, seja simpática, seja leve, seja agradável, não critique, não iniba. Tem muito disso. Não seja combativa. Por que você é tão combativa? Que grossa! E não faça muito barulho também, não fale alto, essas coisas também. Né? Fala baixo, seja discreta, seja comportada. Não, ainda tem aquela coisa do tipo assim, pá, mas você é muito briguenta. Ai, nossa. Sim. Mas, gente, vocês não fazem ideia do tanto de coisa que a gente tem que ouvir. E chega uma hora que você fala assim, se eu não falar um pouco mais alto que essa pessoa, ela não vai me ouvir, entendeu? Então, assim... É muita coisa. E eu me coloco, não tô aqui falando no lugar das pessoas não brancas e etc, mas assim, se imagina que isso é elevado a milésima potência para a população negra. Então, assim, total. É muito pior, assim, eu tenho algumas amigas e alguns amigos que em algum momento falaram assim, cara, faça o teste do pescoço em evento. Olha pro lado. Vê se você vê um homem negro, uma mulher negra, uma mulher parda, um homem pardo, um PCD. Aqui, sem posição de serviço. Uma pessoa trans, Lud, a gente não tem no meio. Mas assim, eu não cheguei no trans, Ana, porque a gente costuma falar de grupo minoritário. Sim. Quando são grupo minorizado, porque na verdade, eu olhei aqui o censo do IBGE, 51,5% são mulheres. Então nós somos maioria. Sim. Se a gente for olhar a população negra, eles são maioria também. Também. Eles são minorizados porque eles são subjugados por uma sociedade branca machista. E tem uma coisa que é mega importante, que eu acho que pra quem tá escutando, tá se perguntando por que a gente tá falando sobre isso. Ok, nosso mercado, as pessoas, a gente provavelmente não, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que escutam o podcast também são homens. E eu tenho certeza absoluta que se alguém estiver prestando atenção minimamente nessa conversa, que não seja para criticar o que está sendo discutido, vai pensar em tipo, puta merda, eu nunca pensei nisso. Tô falando o negócio dos banheiros. Banheiro que pode, sei lá, gerar uma violência contra a mulher, porque é mais retirado, porque não tem segurança suficiente. Quem é que já pensou nisso em evento? Que homem que já pensou nisso no evento? Sabe? Tipo, jamais. Então, não é bater nas nossas costas, porque na verdade isso é o mínimo que a gente pode fazer. É trazer essa discussão, é dar visibilidade para esse tema, porque isso acontece. Essa é uma preocupação das mulheres, não somente no meio cervejeiro, mas a gente tá falando do meio cervejeiro porque é um meio que a gente transita aqui, todas as pessoas aqui transitam. Isso acontece. E se você já entrou no meio cervejeiro e você não teve uma preocupação, muito provavelmente as mulheres que estão ali, elas têm preocupações quanto a assédio, têm preocupações quanto a algum tipo de agressão ao seu corpo, alguma coisa assim, sabe? Que é uma coisa que, de novo, pro homem é entrar, beber, rir, falar alto e tá tudo bem. Mas eu queria aproveitar e trazer um pouco... Eu não lembro se foi a Gabi que falou também, mas a Lud complementou também. A questão de que, quando a gente olha pro mundo caseiro, o que a gente vê também é muito isso. A gente tem as servas, tem as confrarias, tudo isso. Eu não tenho a realidade de todos os lugares. Mas a gente ouve, a gente tem conversas, e a partir dessas conversas a gente cria alguns cenários. E o que a gente vê muito é isso. Um clubinho de um lado, mulheres geralmente isoladas, não é uma participação por igual. Mesmo que em minoria, tu não vê uma participação igual daquela pessoa. Ela não tem a mesma abertura que os homens têm dentro dessas agremiações. Acho que a Gabi pode falar um pouco disso também. Eu vou contar uma história com o Estevão junto, inclusive. Por favor. Anos atrás, nós tínhamos um coletivo em Porto Alegre de mulheres de várias áreas, né? Todas com um mote da cerveja em comum. E desde que surgiu o grupo, as críticas eram: lá vem um bando de mulheres, só se juntam para falar mal de homem. Ai. Esse era o principal. Não era a gente aprender, não era a gente fomentar uma a outra, uma ensinando o que a outra não sabia, porque daí, como tinha pessoas de trocentas áreas, a gente fazia essa troca muito legal e produzia cerveja.
Num certo dia, resolvemos fazer uma colaborativa usando a estrutura da acerva gaúcha. E era para ser usado um micro-organismo que até então não estava sendo usado. Não era breta, não era nada. Era uma levedura nova, mista, um híbrido, sei lá. Meu Deus! Não, porque vão contaminar tudo, porque não sei. A gente vai ter que botar fogo nas... Eu lembro disso. Tinha microbiologistas, tinha biotecnólogas, tinha cervejeiras chão de fábrica, tinha sommeliers, um monte de gente ultragabaritada. Não. Teve que a diretoria, ou sei lá quem, chegar pro Estevão perguntar se tinha problema de usar aquela levedura ou não. Tudo que a gente falou não serviu. O Estevão deu o aval, Aí o Estevão disse, não tem problema, e aí tá tudo bem. Cara, foi bizarro. Claro que não, deu tudo bem, tava lá, daí a cada pouco sempre chegava tirava sarro. Então, assim, foram milhões de histórias da gente tentando fazer algo para nós próprias e não conseguindo porque os homens achavam que não era o nosso papel, que não era o nosso direito de estar usufruindo de um recinto que era deles. Essa foi uma das anedotas. Quando isso aconteceu, Estevão, que vieram perguntar pra você isso, você não achou isso estranho, não? Ou você simplesmente falou, não, gente, não tem problema nenhum, e tocou a vida? Vamos lá. É uma resposta em 2 etapas. A primeira delas é que é uma coisa que me incomoda muito, me chama muito a atenção, é que normalmente o homem que diz, agora só que falta a mulher querer falar de cerveja, não sei o quê. Normalmente são pessoas que não dominam, que não tem nenhuma qualificação, não é, sei lá, um cara que é formado, sei lá, na VLB, motherfucker, não, é um Zé Ruela. Pangaré. É um pangaré. E aí, tipo, quando chegou isso em mim, eu tipo, mano, cala a boca, tá ligado? Deixem de ser ignorantes. Eu me revoltei com a ignorância dos caras. É a primeira parte da resposta, né? A segunda parte da resposta é que essa revolta que eu tive com a ignorância das pessoas, tipo, estudem cerveja, porque estamos todos aqui supostamente estudando cerveja e tentando fazer cervejas melhores, e essa minha revolta, ela não se replicou pro tratamento dado às mulheres. E é foda, assim, eu olho pra trás na minha trajetória de vida, assim, eu converso muito com a Paty sobre isso. E é tipo, porra, eu tinha medo do programa de hoje, falando bem diretamente, assim, tinha medo. Tenho medo ainda, tô com um pouquinho. Passou já, mas ainda tem um pouquinho. Respira fundo, foca na luzinha azul lá na frente, assim. Medo de falar merda, medo de repetir um comportamento que eu já tive, sei lá, 10 anos atrás. Medo de não ter mudado o suficiente. Real medo. Tava com medo, tava bem ansioso com o programa, porque lá atrás eu não era a pessoa que eu sou hoje. Não, tenho muito pra melhorar, tenho um caminho infinito para percorrer. Mas hoje eu enxergo coisas que eu não enxergava. Esse exemplo, essa situação, foi uma situação que, passou, velho. Tipo, me revoltei que os caras são burros, mas não me revoltei que os caras são uns machistas de merda, tá ligado? O peso foi diferente, né? A preocupação não era com o processo, provavelmente. Claro que não, mano. Claro que não. A preocupação era atrapalhar o rolê. A preocupação era os caras se sentindo acuado com... porque... E aí, vocês sabem quem eram as pessoas envolvidas e pessoas de alto gabarito, sabe? Não era alguém iniciante chegando. Não são de alto gabarito, não. Não são mesmo. Não, tô falando, algumas são. Não vê que não tem de formação e tudo, parem. A Gabi tá falando das mulheres e o Henrique tá falando dos homens. Deu pra entender. Eu tô falando dos homens. Tá, né? Eu tava falando dos homens. Não, tô falando das mulheres, né? Não era, a gente chegou lá, a gente não sabia nada de nada, e aí a gente ia botar nós próprias fogo no negócio. Não, eram pessoas com alto gabarito, né? Com especializações, eram pessoas muito sérias no mercado, já de anos. E aí tivemos que simplesmente aceitar que, a palavra do Estevão vale mais do que a palavra de 15, 20 mulheres super estudadas. E foi um dos momentos, sabe? Ô Gabi, mas eu tenho uma pergunta rapidinha pra ti, então. Vamos pegar a situação e vamos tentar analisar de 2 pontos de vista, tá? Uhum. Eu vou botar o Estevão porque é conveniente pra mim, ele tá na minha frente aqui, eu não consegui lembrar o nome de outra pessoa. Mas o Estevão, se ele fosse fazer a mesma coisa que vocês estavam fazendo, no coletivo ou não coletivo, se ele tivesse sozinho lá, coisa que muitas vezes ele fez lá na Sérvia, que eu sei, ele teria simplesmente pegado a merda da cerveja, ele teria colocado na câmara de fermentação,
e foda-se. Nenhuma pergunta seria feita, nenhum questionamento seria feito. Mas era óbvio. Uhum. E isso que é o importante de salientar. Porque, de certa forma, vocês pediram licença, né, pro rolê. Vocês falaram que estava acontecendo a abraçagem, porque é importante divulgar, porque para outras pessoas verem que isso é possível. E aí vocês tiveram que, de certa forma, pedir licença para fazer uma coisa que, para os homens, é simplesmente vai lá e faz e foda-se. Porque quantas vezes esses malucos cagaram a câmara fria com fermentação que vazou pra fora do fermentador? Nossa. Quantas vezes quebraram torneira chutando? Então, tipo, entende? É isso que vocês precisam entender, Sim, que a gente sim. precisa entender, na verdade, que é, tem que pedir licença, tem que pedir por favor pra fazer uma coisa que... É uma licença de existir, basicamente isso, né? De ser, de existir. Não é pelo fato de vou fazer cerveja, não. É pelo fato de eu, mulher, querer fazer cerveja no teu lugar. E que talvez fosse ficar ótimo. E provavelmente... O que passa na cabeça dessas pessoas? Tipo, não necessariamente na cabeça, mas qual é o sentimento? Pra usar esse exemplo da Serva Gaúcha aí que aconteceu, sei lá, 2015 talvez. 17 mais certo. Nem é tão longe assim, né? Não é tão longe assim. Qual é o sentimento? É medo? É insegurança? O que é? A Ana, com a sua formação, pode falar muito bem sobre isso. Pois é, Ana, ajuda nós aí. Ai, ajudo. Na verdade, é o excesso de segurança. É você ter a certeza do que você é porque você é. Você tem certeza que você é um homem e você vai ser consultado. Porque também não te ocorreu, Estevão, e eu não tô falando que você estava errado, só eu pensei aqui. Também não te ocorreu quando te perguntaram, vai dar problema fazer isso aí? Não te ocorreu virar e falar assim, olha, a Gabi tá ali, pergunta pra ela que tá tocando o projeto. Não, claro que não me ocorreu. Não te ocorreu, porque você tem toda a segurança de que você estava sendo consultado porque a sua palavra é maior. Não a sua, Estevão, a dos homens no geral. Não, no meu caso é a minha mesmo. Se fosse o Henrique, eu não passaria pela minha cabeça também, porque eu sou assim. Mas esse é um problema pra mim e pra minha psicóloga lá, né? São dois problemas, Estevão. Dois problemas diferentes, né? É exato. Não, mas a gente tem, novamente, a questão do privilégio. Excesso de segurança. Excesso de segurança, porque, você sempre foi consultado a respeito de tudo? Por que seria diferente agora? É consultado, não é questionado, né? Uhum. Vou insistir, esses jovens aí, eles não tinham segurança. Tipo, na cabeça do Estevão não passou questionar a Gabi ou, tipo, falem com a Gabi. Mas na cabeça deles, tipo, os caras tiveram a dúvida. Mas aí ele vai querer tirar a dúvida com o igual. Com você. Ele foi tirar com você. Tudo bem, mas o sentimento que tá passando na cabeça dele não é um sentimento de segurança. Tipo, não sei e vou pedir pinico pra outro cara? Claro. Ele pede pinico pro outro cara pra não ter que dar abraço a torcer pra uma mulher. Pra mim, mais do que excesso de segurança, tem uma coisa de desprezo, sabe? Tem eu não queria usar essa palavra, mas ela vai aparecer, né? Eu aqui atrapalhando tudo. Não, tem a misoginia intrínseca à nossa existência. Não adianta. Isso tá tão grudado na gente que a gente não percebe quando a gente faz. Nós mulheres, nós meninas, vamos agora. Os meninos já levaram o puxão de orelha, a nossa vez agora. Quem de nós nunca virou e falou assim, porque aquela vagabunda, não sei o quê. Sim, foi o que eu falei, dessa competição incentivada. Você, desde cedo, é incentivada a botar o pé na frente da outra, entendeu? Exato. Tem uma série de mulheres que eu não tenho super adesão no mercado cervejeiro, mas eu nunca tacarei pedra nelas. Nunca. Eu posso não ir com os cornos dessa pessoa, A, B, C ou D, mas eu nunca farei coro. Nunca, jamais. De mim não virar uma pedra. Então eu espero o mínimo do lado contrário. Às vezes não acontece. Às vezes eu recebo muito fogo amigo também, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo, gente, só pra fazer um disclaimer aqui, eu acho, por nós três, eu tô falando por vocês, pelo que eu conheço de ambas, ninguém tá aqui no coitadismo não, tá? Pelo contrário, ninguém tá aqui... Eu não sou vítima de coisa nenhuma. Pelo contrário, eu sou protagonista dessa merda toda que é a minha vida. Agora, as pessoas precisam saber... Se eu sei o meu papel na minha vida, elas precisam saber o papel delas na minha vida também e na sociedade de uma maneira geral. E acho que tá faltando muito esse simancol, sabe? Para as pessoas de uma maneira geral. Tipo, qual é o seu papel na minha vida? Qual é o meu papel na sua vida? Eu me lembro que a gente uma vez fez uma reunião, eu, Kitó, Henrique e Leandro.
A primeira coisa que eu perguntei pra vocês, pra se a gente podia continuar com a conversa, é: vocês são machistas? Vai, foi a primeira conversa que a gente teve. Tipo, 10 segundos de conversa. E aí, tipo, 10 segundos, jogo do Brasil rolando, Copa do Mundo, eleição, pau dentro. Vocês são machistas? Aí a resposta inicial foi em desconstrução. Eu, na hora, já fiquei puta. Falei, ó, gente, todo mundo tem mais de 30 anos aqui. Quem tá com 30, 35, 38 em desconstrução passou do tempo. Porque é filho de uma mulher, é irmão de uma mulher, é casado com uma mulher. Pelo menos no caso de quem tava ali. Então, chega uma hora que a gente não tem mais paciência pra esperar. A gente precisa que vocês andem um pouquinho, num passinho um pouco mais rápido, sabe? Tá chovendo, não quero me molhar? Corre um pouco. Mas, Lud, não é o papel de vocês ensinarem os homens a serem assim. Olha... Olha... Morreu. E isso é outra coisa. Ah, tá, tô em desconstrução. Mas a gente espera que vocês falem, vocês nos peguem pela mãozinha e nos mostrem o caminho. Vivo, servindo. Olha, Gabi. Baixa um livro no Google, sei lá, baixa site, leia site, se informe, vai em busca. Por que tem que esperar sempre uma mulher pegando na mão e mostrando as coisas? Seja pra onde é que tá a toalha, onde é que tá a cueca e onde é que aprende sobre feminismo. Gabi... Eu gosto de usar os meus exemplos pra não ter que pagar direitos autorais, né? Felizmente já me aconteceu bastante coisa na vida. Tem um repertório, ó, terrível. Nós tivemos uma questão lá no Beercast um tempo atrás, eu acho que todo mundo ficou sabendo. E deu muito trabalho pra tentar resolver como eu podia. Porque não fui eu que falei. E eu tentei de todas as maneiras. Olha, faz isso, faz aquilo, pede desculpa. Vai lá e pede desculpa. Faz aquilo, faz não sei o quê. E quem recebia mensagens tomando xingo era eu. Porque, afinal de contas, você é mulher, você não consegue resolver isso? Eu não acredito que você não conversou com ele sobre isso. Você não vai fazer nada? Cara, eu recebia mensagem de madrugada no meu WhatsApp me chamando de machista. Não. No meio da minha lua de mel. Se for o episódio que eu tô pensando que foi realmente triste e pior, deu pra saber nitidamente que quem escreveu, quem tava pedindo desculpas era a Ana e não quem fez a cagada. Isso foi muito triste, muito triste. Cara, não, assim, foi... Muita gente virou pra mim e falou, resolve esse problema aí. Vocês estão me responsabilizando pela conduta de um homem. É. Eu não sou responsável pela conduta do outro. Eu posso sim opinar, eu posso sim falar, ó, não. Ou você pede desculpas, ou a coisa vai ficar mais feia aqui, eu vou embora, sei lá. Mas você não pode responsabilizar uma mulher por ensinar tudo pra um cara. Uma pessoa mais velha, que já deveria saber. Se não sabe se cometer um erro, pede desculpa e acabou, velho. Aprende com a porra do seu erro. É isso. Mas você não pode culpar um terceiro. No caso eu, né, mulher. Não, e se ele acha que não fez nada errado, segue a vida, mas não faz a mulher ir lá e meter a cara no assunto, né? Exato. Assume o BO, é basicamente isso. Não joga a culpa pros outros. É uma coisa muito complexa, tipo, porque nem eu, nem Estevão, a gente tem condições, nem vontade de ser porta-voz dos homens, né, em geral, né? Não mesmo, mano. Porque, no final das contas, a gente tá em momentos diferentes. As pessoas estão em diferentes momentos de jornada, sabe? Tipo, não vou usar a palavra de desconstrução, eu também acho que é uma palavra super demodê já. Mas eu acho que as pessoas estão em diferentes momentos de conhecimento, de aprofundar em temas e de buscar mais informações. Mas, realmente, porque... como vocês todas disseram aqui em algum momento, eu acho que já não é mais aquele rolê, tipo assim, eu tô sentadinho aqui, mastiga pra mim e enfia a goela abaixo pra mim que tá, daí vai. Mas se eu tiver que ir atrás, se eu tiver que ler alguma coisa, se eu tiver que sentar e às vezes olhar pra dentro da minha... Vou usar o mundo da cerveja de novo. Eu tô isolando aquela mulher numa agremiação. Ou um grupo de mulheres. Por que eu não tô chamando ela? Vem cá, vamos sentar aqui junto. Vamos almoçar junto aqui, vamos sentar aqui numa mesa. Porque, tipo, também a gente precisa muito ser bem nítido quanto a uma coisa, né? Amizade entre homem e mulher também é uma coisa muito difícil hoje em dia. Hoje não, na verdade sempre foi. O homem junto com uma mulher é porque tem algum interesse. Sempre. Tipo, não, gente, vocês podem ser amigos, vocês podem ter amigas, vocês podem pegar uma pessoa, sentar pra conversar e tá tudo bem. Eu odeio usar isso, tá tudo bem, mas tá tudo bem. Você pode sentar e ter conversas. Só que existe, parece que aquele negócio, não, porque vamos ficar um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Não, gente, todo mundo é conversar. E isso talvez, falando agora, parece uma coisa tão avançada pro que a gente vive. Não deveria ser, mas é uma coisa, parece léguas de distante de distância de onde a gente tá agora. Mas deveria ser uma coisa tão normal, tipo assim, é gente. Sim, são pessoas só, né? São só duas pessoas conversando.
Exatamente. Tipo assim, velho, tipo, não precisa ter interesse, não precisa nada. Tu pode simplesmente, sabe o interesse que vocês poderiam compartilhar? Em cerveja. Sim. Em fazer cerveja. Ou em beber uma cerveja. O mais foda é isso. Tem o tema. Tipo, não é vou fazer uma amizade com uma mulher aleatória na rua. Tipo, mano, tem um bagulho que supostamente tu é apaixonado, que é fazer cerveja, tu tá pagando uma associação, tu tá indo lá sei lá quantas vezes por semana pra participar dessa associação, tu tá ouvindo podcast, vendo o vídeo do Leandrinho Cerveja Fácil, abraço Leandro. Cara, tipo, tu consome esse conteúdo várias horas por semana e aí tem uma pessoa do teu lado, que é uma mulher, e tipo, não posso compartilhar do meu desejo por aprender com essa mulher, porque ela é uma mulher, tá ligado? É tipo, mano... E tem uns que vão dizer assim, ai, mas se eu chegar, vão achar que eu tô dando em cima. Tá, amigo, peraí. Ah, sim, amigo, porque todo mundo, a humanidade te deseja, você é incrível, você é um Adonis, você é perfeito. Adonis. E se a pessoa acha que vai ser interpretado assim, talvez o chegar dele não esteja sendo tão correto, né? Também tem isso. É a última bolacha do pacote, meus amigos. Essa autoestima, eu vou te falar, eu tava querendo a autoestima dessa, meus amigos. Essa autoestima do homem, do tipo assim, o cara é, sei lá, o ó do Borogodó, não tem o dente da frente, mas tá se achando tipo, cara, eu sou a última Coca-Cola desse deserto, última bolacha do pacote. Quando, na verdade, ele é aquela Kaiser que tá socada no final da sua geladeira, que você não sabe nem por que ela tá lá. Exato. Mas ela tá lá pelo menos uns 10 anos. Exato. De novo, reforço isso. A gente já foi apedrejado por a gente expor, de certa forma, associações, né? Não é uma associação especial. A Gabi trouxe um exemplo de uma associação. Mas eu tenho certeza que tem confrarias que acontecem isso, que tem outros tipos de agremiação que não necessariamente uma serva, que isso acontece. Por quê? Porque isso é um microcosmos do que é a realidade, fora dos agremiações. Então, tipo, aquilo ali é só um microcosmos. Fora também acontece isso. É natural infelizmente, que se replique isso também dentro das acervas. Então, não é apedrejar as associações, mas também é um momento de reflexão para as associações, de pensar quantas mulheres estão participando da associação. Essas mulheres, a gente perguntou se elas estão confortáveis, a gente perguntou se a gente tem alguma maneira, tem alguma coisa errada, alguma coisa que possa ser feito para que essa pessoa se sinta mais participante, sabe, como igual dentro dessa associação. Eu não sei se isso acontece, sabe? Eu realmente não sei se isso acontece. Aí pensa, o exemplo que eu dei, nós estávamos num grupo, né? Era um grupo de mulheres chegando para fazer uma cerveja. Agora pensa que a maioria das agremiações, associações, né, qualquer coisa que o valha, é 1, 2, 3 mulheres. Quanto elas não se sentem amedrontadas diante de tudo isso que a gente está falando. E aí vem de novo os motivos do porquê que as mulheres não estão participando. Tem o fator econômico, tem, obviamente. Mulheres sim recebem menos do que homens. Isso é dado mais do que explícito. Tem a questão do tempo, tem a questão do hobby não ser algo que mulher possa usufruir, né, na visão da sociedade. E quando chega uma que rompe com tudo isso e consegue estar lá, tem essas questões de assédio, de isolamento, de duvidando da capacidade, de questionando o tempo todo, de dizendo que aquela pessoa não deveria estar lá por tal ou tal motivo. Então, eu não sei de nenhuma associação, e claro, de novo, trazendo a gaúcha, que tenha feito uma pergunta assim direto para as pessoas associadas, né? Eu adoraria que alguém viesse aí pelo chat e falasse, não, nós fizemos tal pesquisa, né? Mostrasse algum dado nesse sentido. Mas aí vem de novo, tá, ok. A mulher conseguiu furar tudo isso, se encontrou com 2, 3 aí, tá fazendo cerveja. Ela se inspira em quem? Esses lugares estão chamando mulheres para dar curso? Estão fazendo treinamento com essas mulheres? Estão fazendo o ambiente ser agradável nos seus encontros maiores, nos seus festivais? Está seguindo o pacto do... Como é que é o nome do pacto? Ninguém se cala. Ninguém se cala? Como é que está acontecendo ao redor? Então, de novo, é multifatorial, mesmo do porquê que a gente não está nos espaços da cerveja. Mas por isso que eu reforço uma das coisas, desculpa, Estevão, só para dar esse completo aqui. Vai lá. Toda vez que eu tô em alguma posição
em que eu posso fazer alguma coisa por outra mulher, eu faço. Então, na minha concepção, por exemplo, na Hipacondríaca hoje, eu falo feliz da vida que só trabalham mulheres comigo. Alô, graças a Deus. Eu não tenho estrutura emocional pra lidar com muito homem. Tem uns 3 ou 4 que eu tolero aqui, entendeu? Porque, caramba, é muito difícil. Assim, é difícil explicar pra vocês o quão difícil é, porque vocês são pessoas que estão aqui dispostas a ouvir toda essa monte de merda. Entendeu? Esse balde de cocô que a gente precisa jogar, que a gente tá no dia a dia comendo. Mas assim, o que eu reforço é, mulher, quando você estiver numa posição de liderança, de destaque, de poder, que você tenha um microfone na mão, no meu caso, no da Ana, chame outras mulheres, apoie outras mulheres, incentive outras mulheres. Não dê palco pra gente que você não tem dúvida se essa pessoa é assim ou assado, não dê palco pra ela. É aquilo que a gente pode fazer do lado de cá. É o que eu tento, pelo menos, né? Uma pergunta que surgiu anos atrás, inclusive não foi uma pergunta, foi uma colocação. Inclusive foi do Zonta, oi Zonta, vou te usar de exemplo, porque também foi uma situação engraçada. A gente estava fazendo o congresso técnico e ele disse, cara, a gente não conseguiu mulher para palestrar. Teve 1 ou 2 naquela situação. E isso está sendo algo recorrente. E aí ficam as perguntas, tá, mas a gente está dizendo que mulher não está participando do meio cervejeiro, mas a gente sabe que tem mulheres do meio cervejeiro que poderiam estar ali agregando. Por que elas não estão participando? E aí, de novo, é multifatorial. Vem a questão financeira, porque as pessoas geralmente têm que se deslocar até os locais para dar os cursos. Não tem remuneração, na maioria das vezes. Então, de novo, a questão financeira pesa mais para a mulher. E também tem toda a questão que a Lud está passando agora, da exposição. De novo, a gente está lá mostrando que a gente sabe toda a nossa expertise e aí vem um bando de machos só encher o saco e dizer, não, tu não sabe, porque eu vi o fulaninho fazendo um vídeo lá e ele sabe muito mais do que tu tá me falando. Então, isso está afastando também as mulheres que já estavam no meio, que já estavam com um certo lugar, quando o meio estava um pouco menor, ou sei lá, tentando se profissionalizar, e parece que chegou num limite aí e o amadorismo voltou, e está afastando essas mulheradas também, sabe? Então, não é só no meio caseiro, é no profissional, é no educacional, isso está sendo uma frequente. Eu queria trazer um último questionamento. Tu falou, Gabi, em ocupar espaços. E aí, olhando pra dentro do bar, eu já vi alguns bares, algumas cervejarias, taprooms, fazendo, tipo, o Dia das Mulheres. Tipo, sei lá, Terça das Minas. Insira aqui o nome aleatório qualquer. Como é que vocês enxergam isso? Tipo, faz sentido? É uma tentativa cachorreira de marketear e ganhar mais dinheiro? Não sei o que pensar. Eu tenho sentimentos bem contraditórios com isso. Eu também. Contraditório é bom. É. Ou menos pior. Vocês lembram uns 10, 11 anos atrás que a Proibida lançou uma cerveja pra mulheres que era rosa, de rosas? Vocês lembram disso ou é só coisa da minha cabeça? Não, tinha. Não me lembro. Eu lembro que teve um burburinho, não lembro exatamente da cerveja. Sim, eles fizeram super propagandas, era rótulo rosa, e aí era cerveja para mulheres, era o slogan, inclusive. Então, esse tipo de rolê me dá essa sensação. Terça das Minas. Aliás, legal o nome, Estevão. Vou sugerir pro menino do bar aqui do lado, ele vai adorar. Assim, é a mesma sensação. Eu só posso ir na terça? Se eu quiser ir na quarta, não pode? Na segunda? Só tem segurança na terça. Na terça eu sei que eu vou chegar, vai estar tudo cor-de-rosa bonitinho, porque eu tô meio... Não posso falar muito hoje, mas rosa é foda, né? Isso aqui é tudo rosa. Você tá de rosa aí, amiga. A cerveja do cervejeiro da Suricato é rosa, tá? É cerveja de homem lá. Chupa. É isso. Eu gostava mais da azul que a de menino. Mas aqui enfim. não é cerveja da Damares. Calma, era cerveja sim, azul é cor dos dois, pronto, resolvido. Mas eu acho que essa coisa da gente falar, eu entendo que é uma maneira de falar, mulheres, podem vir, vocês estão seguras, a gente tá aqui, mas ainda assim, eu entendo como uma liberdade cerceada. Não sei se é isso que a Gabi diz como contraditório, mas... Eu fico lembrando das festas que tinham no início dos 2000, que era
mulher não paga. Eu ia falar isso. Aí eu fico pensando assim, ok, mulher não paga naquela época. Ainda é assim. Quando você não paga, quem é o produto é você, né? Exatamente. Mas aí tem a questão porque o contraditório da questão do nós ganhamos menos. Então seria uma reparação histórica a gente não pagar em algum momento ou pagar menos. Então é isso que eu fico no contraditório, sabe? Tá incentivando de um lado, mas ao mesmo tempo nos coloca como produto ou como exclusivo daquele momento. É difícil. Eu acho que uma solução bacana podia ser ter uma mulher para pensar em ações que fossem interessantes para mulheres nos bares, entendeu? Tipo, ter uma cabeça feminina pensando no que seria legal. A gente acabou de dar o exemplo do evento que foi pensado por uma mulher, criado por outras mulheres. Então, já mudou a cara completamente, porque foi pensado dessa maneira. E o evento não era exclusivo feminino, pelo contrário, todo mundo pagava a mesma coisa. E outra, gente, R$40 o preço do ingresso, você ganhava o famigerado copo, e tinha um adesivinho, e você pagava a cerveja lá dentro, e cada cerveja custava ou 12 ou 15 reais, qualquer uma. Então, tipo assim, peraí, todos os eventos custando 200 reais, 300 reais. Cara, é possível fazer um evento mais em conta? A Luísa falou pra mim. Mas tem que querer, né? Tem que querer. Ela falou, cara, o evento, ele se pagou. A gente precisava de um empurrãozinho a mais pra ele lucrar. Mas, tipo assim, pro primeiro ano? Porra. Aí, tipo, não, peraí, R$280 é open bar. Será que as pessoas precisam de open bar, gente? 2024, as pessoas fazendo tanto de besteira que elas fazem. Então, tipo, eu cheguei lá, eu e a Ana, cada uma pagamos R$40, e aí a gente botou, sei lá, 120 prata de ficha, que era 10 cervejas de R$12. Cara, com 200 o casal foi embora feliz. R$100 pra cada uma. Cara, absolutamente possível. Eu acho que nessa hora de definir a programação que vai tocar no feminino, tem uma promoter, uma hostess feminina pra pensar que ela vai trazer coisas assim, eu acho. Só pra complementar. E a questão do open bar traz também a questão do consumo, né, de álcool em exagero, que para alguns é permissão, né, fazer coisas criminosas. A gente nem falou disso, né? Nesses eventos, pelo menos os que eu vi, o Terça das Minas, Quinta das Minas, sei lá, eram comunicações mais voltadas, não era tipo, a mulher é o produto, não era nessa pegada, era algo tipo, mulheres, vocês têm um espaço aqui. E aí, em 2 bares que eu vi fazendo isso, país afora, era um dia que bombava a mulherada mesmo, tipo, sabe, não era um dia de bar normal, que as mulheres iam e os homens iam atrás, sabe? Ah, legal. Era mais numa pegada de... Aí cai no que a Ana falou, né? De tá na terça pode, na quarta não. Mas enfim, na terça pode. Por isso que quando a Gabi falou do contraditório, né? Contraditório é bom porque pelo menos na terça pode. Enfim, mas é foda, é delicado. Bastante. Mas, gente, a gente já falou um bocado aqui, mas certamente a gente nem arranhou a superfície do tema, né? Eu acho que a ideia do programa era muito mais expor o que são as coisas. A gente poderia pegar cada um dos tópicos que Ana, que Gabi, que Lud trouxeram aqui, e a gente poderia, cada um desses tópicos, e talvez a gente faça isso realmente, a gente poderia expandir e fazer um programa específico sobre isso. Mas a gente entende também que a gente precisa discutir, a gente precisa começar. Se a gente não começar de alguma forma, se a gente não trouxer esse tema para ser discutido, as coisas não vão mudar. E a verdade é que a gente precisa muito mudar. A gente precisa mudar mentalidade, a gente precisa de ações para que a gente comece a começar uma mudança. Se a gente não fizer isso, se a gente não entender, se a gente não se sentir desconfortável com esses relatos que ocorreram aqui no programa, a gente não vai mudar, porque as coisas vão continuar iguais. E a gente precisa se sentir desconfortáveis com isso que acontece. Simplesmente dizer assim, isso é fricote, ou isso... A gente ouve isso bastante, a gente ouve. Mas a gente precisa realmente se sentir desconfortável, porque é isso que as mulheres, ou as pessoas não homens, sentem no seu dia a dia. Então, eu queria, primeiramente, muito agradecer por vocês se disporem. Tipo, não é o papel de vocês serem educadoras, né, do meio, mas eu queria agradecer muito por vocês terem se disponibilizado, trazerem exemplos, trazerem as suas vivências, para que a gente, de novo, essa engrenagem tá emperrada, essa engrenagem tá cheia de areia, tem pedra, mas assim, quanto mais gente tiver para girar essa manivela,
mais ela vai girar. E vai chegar um momento que essa manivela vai andar. Mas a gente precisa botar ela em movimento. Ela tá parada hoje em dia. Então, Lud, um espacinho, se tu quiser dar tua mensagem aí pros ouvintes do Braçagem Forte. Eu queria agradecer o espaço que vocês abriram aqui. Eu acho que não é simples. Eu acho que é corajoso. A gente agradece. Todos os aliados são bem-vindos. Continuem assim, mantenham os ouvidos e os olhos abertos, não que a gente precise de salvadores, também não estamos precisando de, vou salvar fulana, Beltrano, mas estar atento para, de repente, dar aquele puxão de orelha necessário, não sem noção, né? Então, assim, aliado é sempre bem-vindo. Então, muito obrigada pelo espaço e braçagem forte para vocês. Ana, por gentileza, quiser deixar uma mensagem, por favor? Eu agradeço o convite, Como eu tenho o hábito de fazer mau juízo das pessoas, eu nunca imaginei que vocês fossem assim. As minhas expectativas eram baixíssimas e eu gosto muito de estar errada. Eu não ligo. Então, quando é assim, eu prefiro até estar errada. E eu tô feliz por estar. Agradeço o espaço e... Pessoas, cuidem da saúde mental de vocês, tá? Não fiquem sofrendo, não, pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins. Procurem profissionais. Já deixa o telefone aí, Ana, pô. Já deixa. Não pode, amiga. Não pode. Se eu fizer isso, o CRP vem atrás e me tira o meu CRP. Tá bom, então. Não esqueçam a Ana. Me procurem, que eu passo o telefone dela. Procura aí, Ana Castilho na internet. Gabi, por favor, tua mensagem. Eu fico lisonjeada de ter sido chamada para estar aqui discutindo todas essas coisas, trazendo um pouco de histórias e um pouco de indignações, mas também eu fico muito feliz de ter vocês como meus amigos e ver a evolução de ambos, mas mais do Estevão, né? Me conheço já há algum tempo e eu sei como eram alguns pensamentos que a gente sempre tinha discussões, mas ele estava no caminho e eu vejo que o caminho evoluiu. Então isso realmente me deixa muito feliz e eu gostaria que todos do Braçagem e do meio também se espelhassem nisso. Eu sei que não é algo fácil, porque é assumir que se tem privilégios e que vai perder alguns deles, né, no meio do caminho, mas é necessário para o bem de todos, né? Não é só para o nosso bem, é para o bem de todos. Um meio diverso é um meio melhor. Então, obrigada. Eu espero que realmente o assunto continue, que tenha levantado algumas pulgas, alguns questionamentos em quem está nos ouvindo. Então, gente, eu queria também deixar um agradecimento especial aqui para Sofia Gracelli, Valéria da Cruz Ramos Pinto, Priscila Brandão Barbosa, Evelyn Caroline Lins de Paula, a Lud, da Hipocondríaca, Ana Castilho, Gabi Lando, Fernanda Santos da Costa, Daiane Cola, Bárbara Soares, Bruna Bittencourt Winter, Wellington de Oliveira Ferreira, Ridna Mota, Febreciane, Cíntia Okawa, que são as nossas apoiadoras, e a gente tem muito orgulho mesmo de ter vocês como apoiadores aqui, e apoiadoras do Braçagem Forte. Então, gente, nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer plataforma. E se tiver uma maneira de dar um feedback, dar umas estrelinhas para nós, por favor, faça isso, porque a gente chega mais longe, a gente vai ser recomendado para mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, pessoal. Braçagem Forte? Braçagem Forte. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.